Primeiro, agradecer ao Deus do Universo, aos meus ancestrais, e agradecer muito esse coletivo, os Master, e essa iniciativa. Eu nem sabia que vocês tinham primeiro pesquisado um pouquinho sobre a minha pessoa para chegar nesse momento aqui. E agradecer muito o Mestre Orlando. Ele esteve na Fundação Mestre Bimba, e desde o primeiro momento que ele chegou lá, que ele conquistou a galera, uma pessoa muito bacana. E ele falou: mestre, vou levar o seu lá em Vitória. Tá bom? Vamos ver. E aí aqui estou. Então, mestre Orlando, muito obrigado. Viu? Parabéns pelo trabalho que vocês têm aqui, né, no Clube dos Master. E peço licença aí a todos os mestres, mestras que estão presentes. Eu estou aqui na casa de vocês, mas não é, como eles falou, propriamente dito, de que eu vim ensinar alguma coisa, não. Eu vim trocar, apoiar com vocês, porque eu me julgo um eterno discípulo. Então eu estou constantemente aprendendo e me reciclando e pesquisando, estudando, para cada vez mais eu poder oferecer de melhor forma o trabalho, o que meu pai deixou, a herança que meu pai deixou aí para a nossa família. Bom, em resumo, meu pai começa o trabalho dele em 1918, porque ele começou a capoeira com 12 anos, 1912, 1913, por aí. E segundo ele, nessa época, assim como várias manifestações se diluíram por causa da repressão, a capoeira está vendo pelo mesmo caminho. Então tem pessoas que falam algumas coisas hoje, até o Bimba falou que a capoeira não sei o que estava estragada, etc. E tem muita coisa que eu sei. Tenho certeza que vocês vão me encher de perguntas aqui para a gente esclarecer muitas coisas que tem maldita na nossa internet. Então, em verdade, o cuidado que meu pai teve, a necessidade que ele teve de criar uma metodologia, de criar rituais, de criar princípios. O primeiro plano foi para não deixar que a capoeira se perdesse, como aconteceu com a luta, por exemplo, o Patuque, que meu avô era campeão da modalidade, e com a repressão se diluiu. Ficou apenas alguns movimentos do trabalho do Bimba, do trabalho da regional. Então, por isso que a base da capoeira regional é os movimentos desequilibrantes, que é uma coisa também que já está quase que extinto no mundo da capoeira. Pois bem, meu pai juntou o que ele sabia, o que ele via, que na verdade ele nem foi batuqueiro. Ele acompanhava meu avô na escola de batuque. Então, os elementos que ele via, que ele conviveu ali, ele fundia com tudo que ele sabia da capoeiragem e criou uma metodologia de ensino. Então, na verdade, quando a gente fala assim, o que é capoeira regional? Muitas pessoas falam que é um estilo de capoeira. Eu não sei, assim, eu não entendo por esse caminho, por essa visão que as pessoas falam. Para mim, a capoeira regional não é um estilo de capoeira. A regional é o método, os rituais e a metodologia que meu pai criou e que na época eu não podia nem falar que era capoeira, porque estava no Código Penal. Não? Então a gente fala luta regional baiana. E cada um dos seus discípulos tem o próprio estilo. Na minha escola também, cada um tem um estilo totalmente diferente. Aqui é filho, aqui é a mãe dele. E se você ver os dois jogando, dois jogos totalmente com um estilo diferente. Então, o trabalho do meu pai teve muita gente. Meu pai começou a dar aula em 1918 até 73. Então, foi milhares e milhares de pessoas que passaram a morrer. E todos eles têm o seu próprio estilo. Então, para mim, a capoeira já começa assim, que não é um estilo de capoeira. Tá? E aí, a partir dos anos 20, 30, ele começa a dar aula em domicílio, aí partiu para clubes sociais, quartel do Exército, e nessa jornada toda, ele conseguiu conservar a capoeira enquanto luta, mas reapresentar ela como uma forma mais de veículo de educação, cidadania. E a partir daí, nesse método dele, é que a gente começa a perceber que a capoeira
é indefinida. Porque quando ele fala assim, capoeira é isso, a gente deixa de ser aquilo. E capoeira é tudo. Capoeira é luta, é jogo, é dança, é arte, é filosofia, é música, é artesanato, capoeira é tudo. E o trabalho do meu pai ficou muito claro nisso, porque teve época que ele estava dando aula em domicílios, ali a capoeira está com mais luta, tá? Mais disciplina. No exército também, ele foi para lá para dar aula, para preparar os polícias, mas também ele fazia show em vários lugares, tanto só dentro de Salvador, como outros estados também. Então, naquele momento ali, a capoeira mais folclore, mais dança do que luta. Tá? Quando ele quis mostrar a capoeira essencialmente como luta, ele vai para o ringue. E é uma das coisas também que muitas pessoas não entenderam. E quando se fala em capoeira regional, a gente tem que separar o que é de briga de rua, o que é de luta e o que é de jogo, o que é de variação de capoeira e de capoeira. Então, a gente vê muitas coisas por aí, em nome da regional, em nome do meu pai, e que tem uma charanga, que não é da regional, mas é uma charanga, né? Tem uma musicalidade, e a galera está lutando e não jogando capoeira. Aí eu falo assim, não tem nada a ver com o trabalho alheio, mas quando as pessoas falam que é capoeira regional, aí a gente fica meio que obrigado a opinar. Né? Então, na verdade, pelos bastidores que, de vez em quando, eu chamo alguém e falo, rapaz, isso assim não era melhor se você fizesse assim, porque você está falando uma coisa que é do meu pai, e não era assim que ele fazia, não era nessa leitura que ele tinha. Então, na década de 60, eu tenho como a época de ouro da capoeira regional, porque meu pai já estava bem maduro, estava bem definido, tá? E tem a capoeira, na sua maior parte, com uma filosofia de vida, com um veículo de educação, com cidadania, né? Foi o maior tempo que também ficou nítido que no trabalho dele poderia ter crianças, mulheres, idosos, né, jovens, todo tipo de gente. E a mistura que ele fez, ele dava aula no centro da cidade e dava aula no Nordeste de Amaralina, que é a favela onde eu nasci e moro até hoje. E ele misturava todo mundo. Então meu pai já fazia até a coisa da igualdade que as pessoas lutam tanto, né? Essa tal da reparação também. Meu pai já fazia isso, não sei se consciente ou inconscientemente, mas era todo mundo misturado, preto e branco, o taxista, o pedreiro, o estudante de medicina, e meu pai misturou tudo. E, infelizmente, eu estou resumindo, estou passando assim para poder ter tempo de dialogar com vocês. E, infelizmente, chegou um momento que meu pai se sentiu desprestigiado, né, desvalorizado por tudo aquilo que ele fez. Ele entregou a vida dele, meu pai não tinha outra profissão, ele sabia fazer muitas coisas, mas ele optou para ser um mestre de capoeira. E ele sentia que ele era uma espécie de um cartão postal na Bahia e fez parte da educação do povo baiano. Então, meu pai teve alunos pobres, mas ele também teve muitos alunos até políticos. Então, ele fez parte de uma sociedade, ele fez parte de um contexto social no sentido geral. E muitas vezes a gente fala assim, os turistas vêm na Bahia, é para me ver, é para ver a minha capoeira. Então ele tinha orgulho disso, mas a Bahia não reconhecia isso. Então chegou um momento que o Oswaldo convidou ele para ir para Goiânia, a gente tinha feito uma apresentação lá, meu pai ficou encantado da forma que ele foi recebido, até o presidente da República, na época era o Médici, recebeu a gente. Então juntou a vontade, né, que ele tinha de desenvolver e continuar desenvolvendo o trabalho dele, não tinha esse prestígio na Bahia, com o convite dele ir para Goiânia, e aí foi a gota d'água. Meu pai fez tudo que ele tinha lá, e a gente foi para Goiânia, as duas famílias, com mais umas 18 pessoas do show folclore, porque segundo o cara que levou ele para lá, tinha 2 casas já compradas, porque meu pai nessa época tinha 2 esposas, 2 famílias, e lá também ele ia fazer um terreiro de candomblé para minha madrasta, a Maia Lise,
ia fazer um restaurante de comida típica baiana, e meu pai também tinha academia lá para dar aula, e foi como se fosse, sei lá, tudo de bom para acontecer, mas quando a gente chegou lá não foi nada daquilo que estava combinado. Mas aí, se alguém for perguntar sobre isso, depois eu vou aprofundar mais. Estou fazendo só um resumo para a gente ganhar tempo. E aí, meu pai morreu no 5 de fevereiro de 74. Eu fiquei, antes dele morrer até, eu e meu irmão já estavam dando aula no lugar dele, porque ele já estava adoentado, ele teve depressão brava. E aí ele faleceu, eu fui para Brasília, abri minha primeira escola em Brasília, fiquei até 77, voltei para Salvador, e aí frequentei todas as variedades de capoeira, todos os segmentos de capoeira diferentes, show folclórico, capoeira de rua, tudo. E só em 84 que eu fui convidado para voltar da aula, e em 86 que eu abri a Filha de Lima Escola de Capoeira, e em 90 a gente começou o projeto social capoeireiro, em 94 a gente fundou a Fundação Mestre Lima, para cuidar desse todo o legado, toda essa herança, e também servir de suporte para todas as pessoas que admiram, que procuram alguma coisa em relação à capoeira regional, em relação ao meu pai. A Fundação Mestre Lima nasceu para isso, para preservar esse legado e para ajudar todas as capoeiras do mundo que, por alguma questão, precisam da gente. Então, em resumo, é isso. Então, hoje eu estou lá em Salvador, tenho núcleos em vários lugares do Brasil, em vários lugares na Europa, em vários lugares nos Estados Unidos, e fico muito grato, mais uma vez, de vocês estar aqui para conversarmos, porque aonde eu passo, eu sei que vai mexer em alguma coisa. E o pouquinho que fica aqui, eu tenho certeza que é uma contribuição na preservação, na memória do meu pai. Então, está aberto aí.